Bom dia, sou o Luiz. Ora bem, pelo portal FUT 245, com os leitores e seguidores. E há dias, o selecionador nacional Basílio Candé divulgou, na semana que passa, lista de 24 eleitos para a CAN 2021, na conferência de imprensa, e referido como a lista não está sendo fichado e por ter mexidas. O que você acha de convocados de Michel Candé? E era esses jogadores que, na boa opinião, estão em melhores condições para representar a seleção na CAN de Camarões? Bom, mais uma vez, não falar obrigado a FUT 245. Pergunta que eu faço é de uma delicadeza evidente. E obviamente que Michel Candé, enquanto selecionador, tem todo o direito e competência de analisar em pormenores e depois divulgar a convocatória de acordo com esse pensamento. Mas, de facto, na lista de 24 jogadores que o Michel Candé convoca, essa já tem sido tradicional. E muitas das vezes a gente está questiona várias opções que estão parte na convocatória de Michel Candé, mas de um tempo para lá parece-me que a opinião pública que tem estado de uma forma regular a ter críticas à convocatória de Candé, se não digo opções, acha que essa crítica não parte tem razão, mas suma que não fala e que só o Michel Candé que está sofrer essa natureza de crítica, se eu vi Portugal Fernando Santos, eu vi Aliou Cissé na Senegal, eu vi vários outros. Consenso que tem, porque sobretudo tem um convocatório de seleção, para quem está questionando por A mais B, que é que manda fulano entrar, que outro fulano ficar. Mas não no caso específico, na casa de Candé, mas e tem jogadores que para mim gostam e que a sensação e uma certeza é que precisa de treinar ao máximo, é que precisa de estar na alta competição, é que precisa de ter no clube, para figurar na convocatória de Michel Candé. Dali que não começa para a linha defensiva, para tudo quem que está atento, linha defensiva de Guiné-Bissau, e tem uma série de nomes de jogadores, onde que alguns quase há 2 anos, e outros têm quase ano e meio, ano, que estão na alta roda de competição. Estão na clubes, outros estão na clube com situações precárias em termos contratuais. E, então, não referi nesse caso exatamente, por exemplo, o guarda-redes Jonas Mendes. Qualquer site que vai, eu vi essa situação enquanto jogador nesse clube, né? E que critério quase universal que está manga vai até determinar a chamada, né? E que preenche, infelizmente, que preenche aquelas condições, mas está parte regularmente, se calhar, no momento, e com mais internacionalização, comanda e ter reunir preferência de Michel Candé. Ainda se subir condição de Nanu, que nós jogamos no Futebol Clube Porto, nós jogamos uma grande equipa, Nanu é um grande jogador, e aliás, na acrescenta também a mesma coisa para Jonas é um bom guarda-redes. No momento, e tem a nível de experiência de futebol africano e pode ser do locomotiva para a seleção de Guiné-Bissau. Se calhar, nesse pressuposto que o Michel Candé está baseado para convocá-lo. Nanu está numa situação desagradável no Porto e que tem tido feliz em termos de convocatória, nem para falar na titularidade ou parte na banco. E tem estado fora de convocatória no Futebol do Porto. E, num lado, regularmente está convocado para a seleção de Guiné-Bissau. Esse é o exemplo. Se o subir para metade de campo, é que é preciso, não tem que ser mais evidente, a visitação de Soriano Mané. E novidade, e
e novidade que surpreende tudo o guinense, não é? Ele que vinha de uma lesão grave num dos joelhos, não é? Grave. Depois quase também um ano e meio sem jogar. Desde que recupera ainda e que recupera a titularidade na Moreirense e que tem nível ou gráfico exibicional alto e depois que tem jogo suficiente, que tem minutos suficientes e também está parte ali na convocatória, não é? E até porque surgiu também na linha atacante, não tem caso de artilheiro de seleção, um jogador extremamente decisivo nos jogos que a pura Guiné-Bissau não referi Frederico Mendy, também ultimamente que tem estado no jogo na Setúbal, e mesma coisa então para Mauro Rodrigo, que é filho do próprio presidente da federação, ainda essa na pior situação em relação a Frederico Mendy, né? Melhor na equipa B, numa escalão inferior na Suíça, e também que tem minuto, às vezes o Tay abre certo, o jogo Mauro Teixeira, e quer dizer, o que tem nada, mapa que tem necessidade estatística. Bom, ali que não tem truque na que a Mr. Kandé está baseada para testar esses jogadores. E não nem Piquete Jassi, que tem estatuto, na minha opinião, de melhor jogador de seleção de Guiné-Bissau nos últimos tempos, também que tem estado na jogar com regularidade nessa equipa. Dali que eu penso como foco e ainda se não papel de pele, que situação e um bom jogador, que representava Portugal e também nesse momento não representa a Guiné-Bissau, representa Portugal nos escalões inferiores, mas não representa a Guiné-Bissau. Mas também um jogador que está na Mônaco, mas que está no jogo. E que tem nenhum tipo de minutos, e que tem nenhum tipo de jogo. Mas Kandé também justifica como que minutos está fazendo. E Kandé enquanto técnico, acha como e que algo deve produzir isso. E a não se vê como pode ter gráfico exibicional bom, ou tem que ter número de jogo, ou ter uma cadeia, né? E uma cadeia tem número de jogo, depois você passa para minutos, você tem. Ou quando soma minutos na campo, significa que você não encaixa no sistema, metodologia de treino e sistema de jogo, você não interpreta a ideia de treinador. E te dá mais minutos, quase que está mexendo nela. E em função disso, e porque jogo após jogo, você não faz, você não cresce em termos exibicional, você não sobe na gráfico, não é? E se Mr. Kandé ignora tudo esse pormenor e para questionar qualquer determinação de jogo com minutos, a nós também não está questionando o pensamento de Mr. Kandé enquanto treinador. Quando tu entras um bocadinho, Marcelo Diallo, que atualmente está sem clube, e Eddie Gomes, fica de fora de convocatória para CAN, dois jogadores muito fortes no jogo aéreo, que um dos pontos fracos no defesa. Lesão de Edgar e as duas ausências. Ele deixa ainda na zona defensiva mais vulnerável ou nem pensa? Sim, concordo. Eu gostaria de perguntas que eu faço assim. Eu consegui focar um aspecto que o guineense deve estar atento. Nesse momento, para surpresa de tudo gente que não vem, que não assiste as entrevistas, Guiné-Bissau, nesse momento, é a única seleção na 24 que vai participar na CAN 2021 na Camerão, que na vai para essa fase final sem um único defesa central tradicional. Guiné-Bissau tem um único defesa central tradicional, que nós está falando como defesa central nato. Portanto, sim, respondeu, é só para mostrar preocupação, sobretudo baseado na essa última designação, como fala, fragilidade. A linha defensiva de Guiné-Bissau fica ainda mais frágil. Para ver aqui, quem tem eles uma defesa central, ou Passangate, Soriano Mane, ou Bura Kunabada. Bura nunca foi defesa central, apesar de ter estatuto de polivalência. Na Forense, Manga vai até recorrer a Bura para jogar uma lateral direito. Sim, às vezes uma defesa central de recurso. Portanto, a partir desse estatuto, ele deve ser defesa central tradicional. Quanto a Alfa, situação que eu espero que me aconteça em Canoja, audácia para parte do treinador até o ponto de quanto
Alfa Semedo para a defesa central. Mas Alfa Semedo e um meio campo com posição de origem e defesa central. Ele foi adaptando do que tinha metade de campo. A OSI é que tem estatuto de defesa central tradicional. Suma com 4 de esporte de defesa central tradicional. Suma com o Lucas Veríssimo de Benfica, defesa central tradicional, defesa catarricoa. É por variar, é por fazer permutação. É por isso de ser defesa central esquerdo para defesa central direito. Não fala de troca. Sim, ou quando fala de defesa central esquerdo, e defesa central que está jogando gostar a lateral esquerdo. Também por isso passa, sim, permuta na fala de troca. É por isso passa também de defesa central direito, gostar da lateral direito. Mas hoje em dia, em meio campo de defesa, mas também em meio campo de defesa, Bura se rebentar lá e nessa defesa central adaptado. E também o Passangate, no olhar também na posição de defesa central, também no olhar no meio campo, na posição 6. Talvez a mim, na minha opinião, acha que ele rende melhor, porque ele é um jogador possante, muito agressivo, e depois gosta de lutar para a bola. Se o avançar na treino, é melhor. E ocupa melhor espaço, porque lá que tem grande capacidade de luta, de intensidade para disputar a bola. Então, nesse caso, eu gosto de tirar uma pergunta, vou conseguir focar aqui com poucos jornalistas prestar atenção. E nesse momento, isso é imune. Quer dizer, nesse momento, nunca tem defesa central tradicional. E falando especificamente, ou respondendo especificamente a boa pergunta, e tem preocupação, porque quer Marcelo, quer Edi, na opção de Mister, até fica com o estatuto de líder de linha defensiva de Guiné-Bissau. E eu acho que está fazendo muita diferença no jogo aéreo, tem uma capacidade de impulsão impressionante. E eu acho bem treinado, com escola na Dinamarca, outro com escola na Espanha, na papel de Marcelo na Espanha, na papel na Dinamarca. E tem bom sentido profissional de Orozco, até ganha várias bolas no jogo, na disputa aérea, quer defensivamente, quer ofensivamente. Depois até faz a diferença. Lembra, jogo determinante no seu time, no primeiro golo, e foi um biju de cabeça, cara lembra de bem se de Marcelo ou se de Edgerson. Sim, e o Guiné logo na vantagem. Nesse momento, Guiné está amputado das duas grandes figuras, mas Mister Kandé para colmatar a vence de dois e chama Edgar Ye. Mas infelizmente para Mister Kandé, Edgar Ye lesiona e cana por bem. Portanto, Mister Kandé recorre a uma defesa de recurso que Soriano Mane. Defesa de recurso, vou permitir falar assim porque e por começar a defesa central, mas a manga de tempo e de gosto, suma meio campo na posição 6, e eu que tem rotina e que tem conhecimento e defesa central que é a zona de conforto, que é a praia, e para ser mais pragmático. Então, o perigo é esse. E a não tem jogadores que têm grande altura, lateral esquerdo falei que tem grande altura, depois falei e com um jogador de dotes no jogo aéreo, não é? Não, mesma coisa. Depois quem que não podia imaginar como é poder recuar para fazer aquilo. Sangate nesta lá, também que está ganhando algumas bolas no jogo aéreo, muito forte também. Mas quem que não faz dupla aquela? E quem que não faz dupla quer ser defesa de recurso, depois se precisa trabalhar eles num espaço de tempo mais rápido para poder introduzir mais rapidamente possível. Porque jogar que existe, jogar com Salah, é para qualquer um. Jogar com Inácio, com Nigéria, é para qualquer um. Então, tudo, cuidar de ser poucos nessa área. E Guiné-Bissau é uma equipa que está jogando com blocos muito baixos. Guiné-Bissau é uma equipa que está jogando mais na defensiva e está acabando o jogo sempre sofrendo. A equipa está jogando sempre variada. Então, Guiné-Bissau tem que defender de melhor maneira possível. Para defender de melhor maneira possível, tem que ter 2 melhores de defesa de eixo que comanda toda a linha defensiva. Então, nesse momento, Guiné-Bissau está privado desses 2 grandes líderes, na papel de Marcelo, na papel de Edi. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis, uma torrente de emoções, o fluir da adrenalina
OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. De acordo com a convocatória, atendendo a posição de defesas centrais guineenses, eu pude conhecer uma nova dupla, visto que jogadores à disposição de Mr. Basiru Kandé está assim na posição, ou seja, nunca é alinhado na fala de ex-jogadores. Na treinos que nós assistimos de seleção, notou de Bura, da forma que o Opa Sangate. Nossa eminência debate Bura com o Opa Sangate na defesa. Sim, tudo indica como Bura a ser sacrificado no meio campo para dar lugar, certeza absoluta, a entrada forçada para o próprio selecionador. Se Bura recuar, não tem um espaço na metade que precisa de preencher. Não tem para a posição 6, jogador que melhor no momento está posicionado naquele lugar, e Bura. Depois de Bura e Jaquete, que tem características muito específicas para aquela posição. Eu acho que é mais rotinário naquela posição. Quer na Tondela e agora na Vila Franquense, que tem estado também ultimamente, Canajuba, mas aquele que se posição. E um jogador que consegue aquela posição, um jogador que está em bloco, e depois tudo capacidade ao serviço de seus colegas do meio campo. Bom, nesse momento também, Guiné só está privado de João Jaquete e bem Mimito bem aí volante, oito está jogando ligeiramente mais adiantado no treino em relação à posição 6. Bom, face tudo a essa necessidade, Mr. Kandé quer tem que fazer uma readaptação. E tem que fazer um recurso, um trabalho específico e na forma que na baixa Bura de forma dupla com o Opa Sangate e quem quer entrar na metade para formar na eixo de meio campo, na corredor central especificamente, e que não vai jogar na costa de Alfa Semedo. Então, e faz muito pouco trabalho ali e a mim também fica surpreendido até onde é do segura de forma dupla. Em caso de se é pode ser dupla com sucesso com Marcelo, com o Edgerson da forma, mas Mr. Kandé ainda dá o benefício de dúvida, apesar de muito pouco tempo que é fácil, é começar trabalho, salvero dia 1 ou dia 2, depois dia 4 acaba o trabalho, dia 5 é pegar avião, muito curto. Planos de trabalho, tempo de trabalho e curto, planos de trabalho e ligeiro. É que trabalhar intensidade, é que trabalhar ritmo, é que trabalhar campo inteiro. O último dia que fazer trabalho de campo inteiro, mas aquela está fina nada. Bom, talvez é na Camarões, é a segunda estratégia para que não olhe nada ali, mas se este plano é muito mau, porque qualquer guineense quer tirar segredo, quer revelar planos, estratégia de jogo para adversário guineense. Na Camarões, Mr. Kandé que conhece tudo para o norte de Camarões, que conhece canto a casa. E na chega no momento, tem que estudar canto a casa, tem que jogadores readaptar o ambiente, adaptar a instalação, tudo em conjunto de processos que tem que trabalhar num espaço muito curto. A Vicina tem tempo suficiente para Mr. Kandé conseguir entrosar provável entrada para a posição 6, já que fica claro os indícios que nós temos ali, como Bura na baixa na defesa central, Bura também um bocadinho bom na jogo aéreo, mas que tem a comparação que quer com o Marcelo, quer que ele nenhum Opa Sangate também está apreciado que melhorou com grande capacidade de impulsão, mas também e que chega quer Marcelo, quer Edgerson. Porque é dupla, para além de como tem complexão física aceitável, e gente que na roça quase 2 metros, né, 1,90 m e tal, e para além dessa tem boa capacidade de impulsão e logo vantagem. Enquanto que Bura também tem a altura aceitável, mas que chega dimensão de dedos. Então, de que Kandé tem enorme dificuldade para poder fazer essa adaptação. Mesmo quando analisar atrás, o papel de Kandé é um bocado toca Lionel Ucha Alves, e esse último até joga mais uma extremo na seu clube também. Na zona direita, não tem Nanu, o papel dela é bocado,
nesse ano, não tem tido uma grande oportunidade no Futebol Clube do Porto e também Jefferson encara, como eu falei dela, extremo que ultimamente está jogando a sua lateral na equipa de eleições e tendo em consideração o adversário, suma Nigéria ainda com o Egito, alternativas à posição de Fali Kandé ainda não habituais titulares. Isso é aceitável? Bom, eu tenho coisa que eu posso engabar de suma sorte que o Mr. Kandé tem. De meio campo para trás, na equipa de Jurtus, que sessão de guarda-rede, tudo que Jurtus tem lá, Jurtus tem estatuto de polivalência. Não conta para nós, somos lateral direito, não quer fazer lateral direito, quer fazer meio direito, também fazer lateral esquerdo, em lugares que é fácil. E Jefferson em cada, e Juro que estuda pouco, e Juro que notabiliza na primeira escalão portuguesa, mas cada tudo suma Juro que representa o país estudar. Juro também que está tudo de polivalência, e está fazer aquele corredor direito, tudo, e está fazer médio, está fazer posição. Até para mim novidade, pouco se jogo e funciona uma defesa direito de recurso. Portanto, também tem algum conhecimento. Para falir, não espera para que nada achal, porque lá atrás eu com mais competitividade, eu com muito mais tempo de jogo. Ele jogou na Portimonense, o último jogo contra o Sport, ele a par com seu colega e foi destaque, fora um destaque do jogo, não é? Um bom lateral, acha como graças a Deus. E cada dia no triste, até agora não recebi recusa de Abudu Conte, né? Feliz na fazer a exposição com sucesso, portanto, nós esperamos como em breve e por ter concorrente forte. Lionel é que novidade e eu sustenta aquela posição antes de